A pergunta que muitos jovens, que muitas pessoas têm nos dias de hoje tão perverso e tão complicado é: como posso me tornar filho de Deus? Você sabe que ser filho significa ser herdeiro das heranças do Pai, pois Deus tem uma herança maravilhosa para entregar para os seus filhos. O Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você precisa crer que você foi entregue nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor Yahushua, e Ele tem o poder para salvar a sua vida da perdição eterna. Mas ser filho de Deus significa ser participante, ser mordomo das coisas do Eterno, guardar as coisas dele. Lembre-se o que está escrito no livro de Miqueias, no capítulo 2, versículo 10. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A sua cidade, meu amado, minha querida, meu irmão, ouvinte, não é aqui, mas a sua cidade, se você é um cristão, é um filho de Deus, é a eternidade dentro da Nova Jerusalém. Depois, quando tudo isso acabar, o Senhor vai trazer para você a recompensa. E Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: como posso me tornar um filho de Deus? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você precisa nascer de novo. Quando visitado por um líder religioso chamado Nicodemos, Jesus não imediatamente o assegurou de que ia ao céu. Ao invés, Cristo disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A primeira vez que uma pessoa nasce, ela herda a natureza pecaminosa que resulta da desobediência de Adão no jardim do Éden. Ninguém tem que ensinar uma criança a pecar. Ela já naturalmente segue seus desejos de fazer o errado, que a levam a cometer pecados como mentir, roubar e odiar. Ao invés de ser um filho de Deus, a criança é na verdade um filho da desobediência e ira. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como filhos da ira, merecemos ser separados de Deus no inferno. Felizmente, a passagem continua dizendo, em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Receba a Jesus. Mas a todos quanto receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Esta passagem explica claramente como tornar-se um filho de Deus. Precisamos receber Jesus por acreditar nele. O que precisamos acreditar sobre Jesus? Primeiro, precisamos reconhecer que Jesus é o eterno Filho de Deus que se tornou homem. Nascido do poder do Espírito Santo pela Virgem Maria, Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então, ele é chamado de segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Enquanto que a desobediência de Adão trouxe a maldição do pecado ao mundo, a vida perfeita de Cristo pode cobrir as nossas transgressões. Nossa resposta deve ser de nos arrepender, voltar-se contra o pecado, confiando em sua vida perfeita para nos purificar. Segundo, precisamos ter fé em Jesus Cristo como Salvador. O plano de Deus foi de sacrificar seu Filho perfeito na cruz para pagar pela punição que merecemos pelo nosso pecado, morte. A morte de Cristo liberta todo aquele que o recebe da penalidade e do poder do pecado. Finalmente, precisamos seguir a Jesus como Senhor. Depois de fazer de Cristo vitorioso sobre o pecado e a morte,
Deus deu a ele toda a autoridade. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. Jesus guia todos os que o recebem. Ele vai julgar todos que o rejeitam. Atos capítulo 10, versículo 42. Porque a graça de Deus nos leva ao arrependimento e fé no Salvador e Senhor, somos nascidos de novo para uma nova vida como filho de Deus. Apenas aqueles que recebem a Jesus, não apenas conhecimento intelectual sobre Ele, mas realmente dependendo dele de coração para a salvação, submetendo-se a Ele como mestre e amando a Ele como tesouro supremo, tornam-se filhos de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim como não tivemos influência alguma sobre o nosso nascimento a este mundo, não podemos fazer nada que causaria o nosso nascimento à família de Deus, nem através de boas obras, nem por invocar uma fé qualquer. Como o verso anteriormente lido diz, Deus é quem nos deu o poder, de acordo com sua vontade graciosa. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por causa disso, o Filho de Deus não tem do que se orgulhar, mas se vangloria apenas do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Uma criança cresce e se parece com seus pais. Igualmente, Deus quer que seus filhos tornem-se mais e mais como Jesus Cristo. Apesar de que apenas no céu seremos perfeitos, um filho de Deus não vai habitualmente pecar sem se arrepender. Lemos em 1 João capítulo 3, versículos de 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Não se engane. Um filho de Deus não pode ser renegado por pecar, mas alguém que pratica o pecado, consistentemente goza do pecado, sem se preocupar em viver de uma forma que está seguindo a Cristo e a sua palavra, revela que ele nunca nasceu de novo. Jesus falou a tais pessoas: Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. João capítulo 8, versículo 44. Os filhos de Deus, por outro lado, não mais desejam a gratificação do pecado, mas sim conhecer, amar e glorificar seu Pai. A recompensa de ser um filho de Deus é imensurável. Como filho de Deus, fazemos parte de sua família, a igreja. Temos como promessa um lar no céu e somos dados o direito de nos aproximar de Deus em oração como nosso Pai. Efésios capítulo 2, versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 6. Romanos capítulo 8, versículo 15. Responda ao chamado de Deus de se arrepender dos seus pecados e acreditar em Cristo. Torne-se um filho de Deus hoje mesmo.